Alô para você ligado na Rádio Futebol Clube. Você que é apaixonado por esportes, está no ar o Upgrade. Falando sobre a Copa da Inglaterra, futebol europeu e seleção brasileira. Venha conosco, participe, @Rádio Futebol C. Pelo Twitter, pelo Facebook, pelo Instagram, @Rádio Futebol C. Grande abraço a você que nos acompanha pelo TuneIn. Rádio Futebol Clube, apaixonados por esportes. É só procurar que nós estamos no TuneIn também. Boa noite, Fábio Salgueiro. Fala, Carlos Lima, um abraço a você, boa noite ao amigo apaixonado por esporte. Vamos com todas as novidades do futebol internacional. Vamos bater essa bola aí, Lima. Vamos lá. Deixa eu começar aqui pelo campeonato italiano, né? Porque eu confesso que fiquei surpreso com o tropeço da Juventus, né, na rodada do fim de semana. A Juve que estava aí realmente com uma bela folga, né, 4 pontos para cima do Napoli, aí só empatou com o Spal, 0-0. O Napoli venceu por 1-0 o seu jogo e encostou de novo. Agora a diferença caiu para 2. Que coisa essa Juventus, hein, Salgueiro? Quando a gente pensa que ela vai embalar, vai engatar uma terceira, ela deixa o Napoli chegar de novo. Olha, aí temos campeão. Temos um campeonato. Campeonato pela frente aí, pelo menos mais 8 rodadas. Mais ou menos 8 rodadas nós temos aqui, então vamos entrar na 30ª, né? Vai até a 30ª. Para o produto futebol italiano, Lima, foi maravilhoso esse tropeço da Juventus. Eu concordo com você. Eu não esperava realmente que a Juventus pudesse tropeçar com esse empate diante do Spal. Tudo bem que o jogo foi fora de casa. Eu pude acompanhar essa equipe do Spal ano passado, a temporada passada inteira, porque eu trabalho também no Band Esportes e nós tínhamos a Série B do italiano lá, então não pude acompanhar. Não é nenhuma força, né? Não está nem um pouco no patamar da Juventus agora. Se impôs no seu campo, conseguiu segurar o 0-0, me causou surpresa realmente, sem dúvida nenhuma. E aquela coisa, né? O Napoli está na cola, o Napoli conseguiu vencer e fez 1-0 no Genoa. E aí colou agora, ficou 2 pontos. Olha, temos campeonato na Itália. É lógico que a gente sabe que a Juventus está em 2 frentes aí, né? Também está na Champions e vai ter que se desdobrar, mas a vantagem de 2 pontos é importante agora. Era o momento realmente de manter uma vantagem maior e não deixar o Napoli encostar tanto. O futebol italiano nessa reta final promete demais. É verdade, o Napoli venceu o Genoa, né, por 1-0 em casa, foi jogo duro, mas o Napoli ganhou, então agora a Juventus tem 75, o Napoli tem 73. Em terceiro lugar, a Roma que também ganhou 2-0 fora de casa sobre o Crotone. Em quarto lugar, a Inter, que passeou, hein? Deu 5-0 para a Inter sobre a Sampdoria e o jogo foi fora de casa. Esse resultado também surpreendeu, hein, Salgueiro? Porque a Samp, quando joga em casa, né, 5-0, né? É raro isso. 5-0 é um atropelamento fora de casa. Agora, Lima, sabe o que chama atenção, e eu já venho notando isso há algum tempo, realmente é essa disparidade, né, da Juventus e do Napoli, que estão brigando cabeça a cabeça pelo campeonato, Juventus com 75, Napoli com 73, mas aí a Roma vem atrás com 59, são 16 pontos atrás da Juventus. E a Internazionale de Milão, tradicionalíssima Internazionale, com 55, com 20 a menos do que a Juventus. É uma diferença muito grande, Lima. Isso prova realmente o desequilíbrio também na Série A do italiano. E depois tem a Lazio com 54, a Lazio tropeçou, hein? Só empatou em casa com o Bolonha 1-1, e o Milan, que venceu também a duras penas o Chievo 3-2, tem 50, você estava falando da Inter e o Milan então, né? O Milan está 25 pontos atrás da Juventus. Realmente a diferença é muito grande, a novidade dessa temporada na Itália é a boa campanha do Napoli, porque se fosse depender de Roma, Inter, Lazio e Milan
para assustar a Juventus já estaria, por exemplo, como o Paris Saint-Germain está na Espanha, na França, como o Barcelona está na Espanha, como o Bayern de Munique está na Alemanha, como o City está na Inglaterra, ou seja, estaria já com a mão na taça. Não é o caso da Juventus, muito por causa do Napoli, e ainda teremos um confronto direto, né, entre Juventus e Napoli, com o mando da Juve, né? Com o mando do Napoli no primeiro turno, a Juventus ganhou de 1-0. E até aquela derrota para a Roma por 4-2 havia sido a única derrota do time do Napoli. Então vamos ver se o Napoli vai ter forças para devolver essa derrota que sofreu para a Juventus quando for jogar, né, em Turim, onde dificilmente La Vecchia Signora é batida. Bom, vamos falar um pouquinho de seleção brasileira antes de continuarmos com o futebol internacional, Salgueiro, porque o Brasil confirmou mais 2 amistosos. Por falar em confirmar, deixa eu só ver que dia vai ser esse jogo. Juventus e Sampdoria, dia 15 de abril. 15 de abril, aliás, dia 15 de abril vai ser um dia especial, porque no dia 15 de abril também teremos Benfica e Porto, que é um jogo que praticamente vai decidir o campeonato português. Aí teremos também esse jogo da Juventus... eu olhei errado aqui. Pera um pouquinho. 22 de abril. Dia 15 é Juventus e Sampdoria, né? Que eu estava falando da goleada que a Sampdoria tomou da Inter, eu fui traído pela memória aqui. Juventus e Napoli, dia 22 de abril. E no dia 15... Porto e Benfica, né? Benfica e Porto, o jogo vai ser no estádio do Benfica, também praticamente decidindo o campeonato português. É o seguinte, Salgueiro, o Edu Gaspar confirmou, né, numa entrevista coletiva, hoje no início da tarde, que o Brasil, além dos amistosos contra a Rússia, dia 23, sexta-feira que vem, e dia 27 contra a Alemanha, jogos que nós vamos transmitir aqui na Rádio Futebol Clube, e você estará comentando, o Brasil fará mais 2 amistosos em solo europeu, e o Edu Gaspar confirmou. No dia 3, iremos jogar o jogo contra a Croácia, na Inglaterra, e a nossa viagem para Viena será do dia 8/6. Dia 9 a gente treina e dia 10 a gente joga em Viena. Portanto, é o seguinte, Salgueiro, dia 3 o Brasil joga, dia 3 de junho, em Londres, ainda não está definido o local, mas vai ser em Londres contra a Croácia. E depois joga na Áustria, em Viena contra a Áustria. A Croácia, o Brasil conhece bem e tal, a Áustria não está classificada para a Copa do Mundo, a Croácia está. Eu imagino, não sei se você concorda comigo, que o Tite procurou, com a marcação desses amistosos, jogar contra escolas parecidas com aquelas que ele vai enfrentar na Copa. A Croácia por causa da Sérvia e a Áustria por causa da Suíça. Estou imaginando isso, você também não acha? Acredito que sim, Limar. Acredito que sim. A gente pode estender um pouquinho esse comentário e dar uma espiada com um pouco mais de cuidado. A gente vê muito pouco o futebol austríaco, mas estamos podendo analisar e ver na Liga Europa o sucesso do Salzburg. Nós acompanhamos aí fazendo plantão da Liga Europa. Bem lembrado, hein? Foi uma equipe que bateu do Borussia Dortmund, mostrando a força do futebol austríaco, pontualmente a força do futebol austríaco. Eu acho que são 2 bons testes para a seleção e, olha, são os testes finais praticamente antes de iniciar a Copa do Mundo. Então, realmente ali o Brasil vai ter que estar com a base definida, vai ter que estar voando. O jogador que estiver abaixo ali vai complicar, vai preocupar o Tite. Então são amistosos importantes que a gente tem que realmente analisar, além desses 2 que a gente vai acompanhar nessa semana e na próxima semana. Esses 2 são os derradeiros antes do início da Copa do Mundo da Rússia. Então realmente a gente tem que ficar de olho. Quero me estender só um pouquinho aqui e dizer o seguinte, com relação ainda à seleção brasileira, aquele feeling que nós tínhamos ali realmente está se confirmando. O Tite está ensaiando dar uma mudada no time, numa peça em especial que é o Renato Augusto, que é um cara que é da confiança dele, mas que não vem bem. Então provavelmente o William pode entrar nesse time no lugar do Renato Augusto, já nesses 2 amistosos do Brasil, ou mesmo o Fernandinho. Se for o Fernandinho, aí vem aquela máxima que eu falei essa semana passada, que eu estava preocupado
com o Daniel Alves. Eu acho que ele protegeria com mais um volante para dar uma cobertura maior nas costas do Daniel Alves, porque as duas partidas que o Daniel Alves fez, decisivas pelo PSG com o Real Madrid, ele foi um desastre. Eu acho que o Tite aí já notou o seguinte: o Daniel Alves é importante, tem 34 anos, para a seleção é uma peça principal, mas eu preciso dar uma proteção a ele. Então pode ser que a entrada do Fernandinho também opte por isso. Eu entraria com o William, acho que o William está voando, o William é um cara que se adaptou perfeitamente ao futebol europeu, é uma das peças importantíssimas, é um dos jogadores brasileiros, né, importantíssimos, se destacando no futebol, do futebol europeu, inclusive com a camisa do Chelsea. Então eu colocaria o William, mas eu acho que o Tite já começa a fazer esses testes, mudando essa peça, o Renato Augusto, de olho não só no Daniel Alves, mas em dar chance ao William, que realmente está voando e está merecendo uma chance de titular. Mas quando você fala em Fernandinho, Salgueiro, me lembra o 7-1, rapaz. Não sei porquê. Tudo bem, o Fernandinho joga bem no City, aquela coisa toda, mas eu não convocaria o Fernandinho mais para a seleção, não. Esse aí, para mim, estaria fora. Será que o Brasil não tem um outro jogador que pudesse suprir esta ausência do Fernandinho? Tem que ser ele mesmo, Salgueiro? Olha, Lima, é aquela coisa, né? Tem jogadores que tá num patamar assim que eu não consigo. Eu também concordo com você, eu defendo isso já há algum tempo. Muita gente torce o nariz, né? Porque hoje realmente você não pode ter opinião, que muita gente se acha o dono da razão. Eu respeito demais a convocação do Tite, mas eu também não chamaria o Fernandinho. Se teve um jogador para mim lá, ou alguns dos jogadores que ficaram marcados naquele 7-1, o Fernandinho foi um deles. No meu time ele não jogaria, que dirá na minha seleção. Mas assim, ele está no grupo, provavelmente ele vai. Eu vou te falar uma coisa: o Fernandinho é super experiente na Copa do Mundo, a experiência pesa demais, mas, por exemplo, o Arthur do Grêmio, para mim, joga muito mais que o Fernandinho. É uma questão de opinião, uma questão realmente de que do futebol que eu vejo, que eu gosto, eu acho o Arthur muito mais realmente ativo, com muito mais potencial para dar para a seleção brasileira. Já é campeão da América, não é tão imaturo assim, não é tão inexperiente assim, mas aí o Tite opta pelo Fernandinho. Para ele não ficou marcado o 7-1, para mim ficou, e eu concordo com você, não chamaria. Perfeitamente. Vamos então agora falar da Copa da Inglaterra. Definidos os semifinalistas, né? No sábado jogaram Swansea City e Tottenham, 3-0 para o Tottenham. O Manchester United venceu o Brighton por 2-0. E esse jogo, para variar, deu polêmica, daqui a pouco a gente explica. Ontem, o Wigan perdeu em casa para o Southampton 2-0 e o Chelsea teve muitas dificuldades, mas ganhou do Leicester por 2-1, 1-1 no tempo normal, e aí na prorrogação o Chelsea marcou um gol. Então 2-1 para o Chelsea, que vai pegar o Southampton, enquanto que o Manchester United vai medir forças com o Tottenham. O gol salvador do Chelsea foi do Pedro, né? Aquele ex-Barcelona, e o gol do Leicester foi o Jamie Vardy, né? Aquele que na campanha vitoriosa do título do Leicester se destacou, foi o grande artilheiro e tal. O gol no tempo normal do Chelsea foi do Morata, né? E depois o Pedro acabou marcando o gol na prorrogação e classificou o Chelsea. Então, tudo dentro da lógica, né? O Tottenham ganhar do Swansea é normal, o Manchester United ganhar do Brighton é normal, o Chelsea ganhar do Leicester é normal, e Southampton e o Wigan ali também, qualquer um que passasse não seria nenhuma grande surpresa, né? Então teremos um grande clássico, né? Entre capable of some good positionings, like in one of their more dangerous movements in the second half, where Kadia made a diagonal run inside behind Eric Bailly, and Antonio is still capable of this. And look, in the first half, every time they went in his corridor, the cross was coming and the dangerous situation was coming. So I was not happy with the performance.
Bom, ele disse o seguinte, que ele queria aumentar o poder ofensivo do time. Por ele tiraria os dois, né? Tanto o Scholl quanto o Valencia, mas ele não poderia correr o risco porque ele fez outras alterações, de ficar sem uma alteração caso o jogo fosse para a prorrogação. Então, ele tirou o Luke Shaw, porque ele não gostou da performance, disse que em alguns momentos do jogo por ali o Brighton chegava, conseguiu cruzar várias bolas na área do time do Manchester United, e por isso, nesse aspecto, o Valencia ainda estava um pouquinho melhor que o Shaw, né? Por isso ele manteve o jogador, o Valencia, e tirou o Luke Shaw, e aí já abriu mais uma polêmica na Inglaterra. Foi a pergunta que ele mais respondeu na entrevista coletiva. Isso porque o time ganhou e está na semifinal da Copa da Inglaterra. Você já imaginou se tivesse perdido então, Salgueiro? Então, você já imaginou a fumaça que seria? Agora é o seguinte, né? E ainda digo mais, e é a grande chance do United de tentar terminar a temporada com algum título, né? Porque na Copa na Liga Inglesa tá vendo o City disparado virtual campeão. Perdeu na Liga dos Campeões, foi eliminado por Sevilha em casa. E agora, na chance que tem na Copa da Inglaterra de chegar firme, ele está querendo detonar jogador na imprensa, causar essa fumaça toda. Está faltando sensibilidade pro Mourinho, né? A gente conhece ele, a gente sabe que ele é meio fio desencapado, que ele realmente ele se acha especial e não gosta de ser muito contestado, mas acho que ele tem que segurar um pouco as palavras, não tropeçar tanto na língua, porque agora é o momento dele baixar a bola e concentrar, porque, de repente ele termina com a Copa da Inglaterra e dá uma amenizada no fiasco que foi do United na temporada. Sem dúvida nenhuma, né? Sem dúvida nenhuma. E a imprensa europeia, não é só a imprensa inglesa, não. Na Espanha também já está repercutindo. Já fala numa lista do Mourinho para depois do término da temporada, que ele vai fazer uma limpeza lá, que vários jogadores deverão deixar, né, o Manchester United, e um deles deverá ser o Luke Shaw, até em função dessa polêmica aí depois da vitória diante do Brighton pela fase de quartas de final da Copa da Inglaterra. E agora ele vai ter uma carne de pescoço pela frente, né? Porque ele vai jogar exatamente contra o Tottenham, que é um time que vem bem na temporada, também foi eliminado na Liga dos Campeões em casa, mas perdeu para a Juventus, né, que é um time que tem mais camisa, mais tradição do que o Sevilha, e o Tottenham também faz uma boa temporada. Então realmente não vai ser tranquila a vida do Mourinho, né, para essa fase semifinal da Copa da Inglaterra. Como também não tem sido tranquila a vida do Arsène Wenger. A gente vem trazendo isso ao longo das semanas, né? Mas é impressionante, o Arsenal acabou de eliminar o Milan na Liga Europa, avançou para as quartas de final, e o pessoal continua perguntando para o Wenger se ele vai continuar no comando do Arsenal depois da temporada. Look, I don't want to talk about my future today. I think I'm long enough in the job to know what's going on, and I'm long enough in the job as well to know what the most important is, that you make sure you focus on what is important, and that you give absolutely your best with full commitment. Ele disse assim, eu não vou falar sobre isso hoje, eu já estou nesse trabalho o tempo suficiente para saber quando as mudanças têm que acontecer, tempo suficiente para saber o que é importante, o que não é, e nesse momento ele diz que o comprometimento dele com o Arsenal é total, até porque o time pode ganhar um título aí europeu, não é a Champions League, mas é a Liga Europa, que é o segundo título de maior importância no continente da Europa, né? Então é impressionante. Haja paciência do Wenger. O Wenger é o contrário do Mourinho, né? Ele fica na dele, não é de falar de polêmica, nada, mas o pessoal está pressionando demais o técnico francês para que ele realmente... Parece que é mais uma torcida para ele sair do Arsenal do que propriamente uma pergunta, um questionamento, porque toda hora ele ganha, ele perde e vem sempre essa pergunta para cima dele, né, Salgueiro? Agora estão testando, né, realmente a paciência do Sir Arsène Wenger, né? Não é possível, mesmo na vitória testam o cara e ficam perguntando, aí ele fica incomodado realmente, né? Mas é aquele negócio, viu?
na verdade, onde há muita pergunta, assim, a gente pode falar, né, Lima? Também ninguém fica testando a paciência de graça, ninguém fica plantando todo o tempo a mesma pergunta. É que há fumaça, com certeza nos bastidores deve ter alguma coisa, então no final da temporada a gente vai saber. E ele, para se sentir tão incomodado assim, ele sabe que existe o zum também, que existe talvez uma ameaça real, por isso que ele se mostra realmente incomodado com as questões. No caso dele não é Sir, é Monsieur mesmo, né? Apesar de ele estar lá muito tempo, né? Na Espanha, o Barcelona é cada vez mais campeão, né? O Atlético de Madrid, rapaz, tropeçou, perdeu do Villarreal 2-1 e agora a distância do Barça para o Atlético, olha só, hein? O Atlético esteve em vias de ficar ali a 2 pontinhos do Barcelona, brigar cabeça a cabeça pelo título, mas agora a diferença já é de 11 pontos, né? E tirar 11 pontos do Barcelona. A essa altura do campeonato, com o tal de Lionel Messi jogando um pouco de bola, né, Salgueiro? Acho que já era, né? Porque o Barça fez 2-0 no Atlético Bilbao, o Atlético de Madrid perdeu para o Villarreal, né? O jogo foi com o mando do Villarreal, foi fora de casa em relação ao Atlético, e o Real Madrid fez um jogo muito interessante com o Girona, né? 6-3. O Girona, ele, para quem não sabe, né, ele é do Guardiola, né? Eles têm uma participação nesse time do Girona e é um time que joga pra frente, ele não tá nem aí. Eu prefiro perder de 6, vai marcar 3 do que perder de 1-0 ou 2-1. E foram encarar o Real Madrid no Santiago Bernabéu, tomaram 6, mas fizeram 3, que também não é muito normal o Real Madrid tomar 3 gols em casa, né, Salgueiro? Ah, não é normal, pelo amor de Deus, né? Se fosse normal, realmente, tudo bem, fez 6, o Cristiano Ronaldo matou a pau mais uma vez, né? Bom, Lima, vamos por partes. O Campeonato Espanhol já foi, realmente já faz tempo, né? Que é aquela coisa que a gente vive aqui, às vezes, no futebol brasileiro, no Campeonato Brasileiro. Ah, mas falta 4 pontos, faltam 7 pontos, isso aí dá para chegar. Lógico que dá para chegar, mas você imagina, num campeonato de pontos corridos, como é o espanhol, o Barcelona numa batida que quase não perde. Pra você ter uma ideia, o Barcelona no campeonato inteiro, 75 pontos ele tem em 29 jogos. Sabe quantas derrotas ele tem? Nenhuma. Como que ele vai tropeçar agora para o Atlético de Madrid chegar, mesmo faltando poucos jogos? Não existe isso, já foi. O Barcelona é campeão. Agora, impressionante, né? Os times parece que foram bem na Liga Europa, chega na Liga, realmente ali no futebol nacional, de dentro de casa, o doméstico, acaba realmente tropeçando, né? O Atlético de Madrid foi bem, passou bem, foi pelo Lokomotiv Moscou, né? 5-1 fora de casa, né? Oi? 5-1 fora de casa, já havia vencido em casa, então, 3-0. Então, e daí chega no espanhol, realmente dá essa tropeçada. É verdade que jogou fora de casa, mas é aquela coisa, né? Tá brigando, é o vice-líder, tudo bem que para nós, né? O campeonato já foi e o Villarreal vem um pouco atrás, só em quinta ou na quinta colocação, mas é um tropeço que chama a atenção. Sem dúvida nenhuma, né? E o Villarreal tem lá também as suas pretensões, né, no campeonato e não desperdiçou a oportunidade. E olha que o Atlético saiu na frente, né, com o gol do Griezmann, virou o primeiro tempo vencendo por 1-0, aí tomou um empate a 8 minutos do final e já nos acréscimos, né, o Villarreal acabou fazendo o segundo gol e ganhando a partida. Está agora em quinto lugar, né, o time amarelo, com 47 pontos, brigando ali com o Sevilha pela quinta colocação. A quinta vai direto para a Liga Europa. A sexta você ainda tem que participar das fases preliminares, né? Então o Villarreal, a briga dele é essa, porque o quarto colocado é o Valência, que tem 59, ou seja, 12 pontos a mais que o Villarreal submarino amarelo. Então a briga ali é entre o Sevilha, o Villarreal, o próprio Girona e o Real Betis tem 43, matematicamente também ainda podem alcançar essa vaga aí, visando a Liga Europa, que vamos combinar, né, Salgueiro, o que esses times podem almejar num campeonato como o espanhol, né? Não dá para querer mais que isso, né? Girona, Sevilha, Villarreal, até o próprio Valência, né? Ah, não, sem dúvida, né? É um campeonato à parte aí que para eles vale demais, sem dúvida nenhuma, então eles vão nessas rodadas finais brigar por isso aí. Agora lá no topo mesmo, onde estão os grandões brigando, realmente o Barcelona levou. E olha, a gente estava falando da diferença no futebol italiano, futebol espanhol, por mais que as equipes se dividam as atenções e tenha Champions, o Real Madrid está muito vivo na Champions,
no Espanhol está 15 pontos atrás do Barcelona. É muita coisa se tratando de Real Madrid. Sem dúvida, né? Em Portugal, os candidatos ao título venceram, né? O Benfica, fora de casa, fez 2-0 no Feirense, o Sporting, né? O Sporting 2-0 no Rio Ave, em casa, e o Porto também em casa 2-0 no Boa Vista. Então, a diferença continua a mesma, o Porto é o líder com 70 pontos, o Benfica tem 68, 2 a menos, e o Sporting tem 65 na terceira colocação, correndo por fora. Me parece que Porto e Benfica realmente brigarão aí cabeça a cabeça para conquistar o título português desta temporada 2017-2018, e como eu já disse aqui, né, no começo do programa, no dia 15 de abril teremos o grande clássico Benfica e Porto no Estádio da Luz, pode ser a decisão do campeonato português. Na França, tudo como dantes no quartel de Abrantes, né? O Paris Saint-Germain continua tranquilo, ganhou mais uma, 2-1 fora de casa no Nice, 83 pontos, 17 a mais que o Mônaco, que venceu o Lille por 2-1. Tem 66, o Olympique de Marselha, que ainda está vivo na Liga Europa, tem 59 pontos, né? Ele que perdeu em casa para o Lyon nesse fim de semana, hein? Tomou um 3-2 do Lyon, que com esse resultado encostou exatamente no Olympique de Marselha. Tem 57 contra 59, aí a briga pela terceira colocação. A terceira colocação na França leva para a fase pré, né? A fase pré da Liga dos Campeões, e essa é a briga do Lyon com o Olympique de Marselha, né? Enquanto que a quarta colocação dá uma vaga na Liga Europa. Nesse momento o Lyon estaria na Liga Europa, o Olympique de Marselha estaria na pré-Champions, né? Enquanto que o Paris Saint-Germain e o Mônaco estariam classificados direto para a fase de grupos da Champions League. Diga lá, Salgueiro. Não, com exceção da Liga Portuguesa e da Liga Italiana, onde as equipes estão brigando cabeça a cabeça pelo título, nossa, a Liga Inglesa está disparado o City na frente. Na Liga Espanhola está disparado o Barcelona na frente. E na Liga Francesa está disparado o Paris Saint-Germain. Isso valeria um debate mais profundo para saber por quê, né? Das 5 ligas que nós comentamos, 2 realmente estão brigando cabeça a cabeça, agora as outras 3, e ligas importantes, até mais forte do que essa citada. Você esqueceu de uma aí, Salgueiro. Você esqueceu de uma aí, na Alemanha também, o Bayern de Munique. Sim, que a gente não falou ainda, né? Mas assim, é impressionante, né? Como essas equipes que vão bater campeãs, realmente abriram uma frente, assim, surreal em se tratando, porque são equipes fortíssimas, né? E conseguiram, na base dos pontos corridos, abrir uma vantagem imensa na frente. Na Alemanha, realmente a grande briga, né, também a exemplo dessas outras ligas aí que você citou, é pelo vice-campeonato. Nesse momento, o vice-líder é o Schalke 04, com 49 pontos ganhos. O Schalke venceu fora de casa o Wolfsburg nessa última rodada por 1-0. Né? O Borussia Dortmund, eliminado da Liga Europa, ganhou do Hannover por 1-0, é o terceiro colocado, 48, um ponto a menos, né, que o Schalke. Depois vem o Eintracht Frankfurt, que meteu 3-0 no Mainz, com 45, e o Bayer Leverkusen com 44, é o quinto colocado. O sexto é o Leipzig, com 43. E o Bayern de Munique, né, 66 pontos, está lá tranquilinho já, se preparando para dar mais uma volta olímpica. Então, emoção mesmo é em Portugal e na Itália, né? É verdade, o Bayern de Munique perdeu na rodada, né? Eu acompanhei esse jogo, o Salzburg, impressionante, viu? Foi de virada, jogando bem, Leipzig. Venceu por 2-1. E aquela coisa, né? Você vê, realmente, nós vamos entrar na 28ª rodada, e o Bayern de Munique perdeu o terceiro jogo em 27 jogos, né? Quer dizer, foi um feito muito legal do Salzburg, vencendo o Bayern de Munique. Salgueiro, eu sei que você está empolgado com o Salzburg, porque ele tirou o Borussia Dortmund da Liga Europa. Mas no caso do Bayern de Munique foi com o Leipzig. É que o patrocinador é o mesmo. Leipzig, é que o Tourinho Vermelho...
brasileira. É que o tourinho vermelho tá nos dois, né? Tá nos dois uniformes e tal. É verdade. Então é uma coisa que a gente às vezes pensa uma coisa e fala outra mesmo, né? Mas bom jogar. Bom jogar, Essa né? vitória de virada mostrou uma força realmente, porque o Bayern de Munique não é mole, olha. O Bayern de Munique, a gente fala muito de Real Madrid e Barcelona, é lógico que a gente sempre cita o Bayern de Munique, mas nas quartas de final da Champions, o Bayern de Munique também vai estar muito forte. E com essa vitória do Leipzig, né, ele se aproximou do Bayer Leverkusen, né, ele é o sexto, está um pontinho só do Leverkusen, que é o quinto, e se ele conseguir tomar essa quinta colocação do Leverkusen, ele vai para a Liga Europa. Então, para o Leipzig foi importantíssima essa vitória, até porque o Leverkusen perdeu do Colônia por 2-0, estacionou nos 44 e o Leipzig tem 43. Então a briga tá boa ali, né, por uma vaga na Liga Europa direto, porque a quinta colocação... Oi. Você vê você vê o grau de dificuldade do futebol alemão, né? Você já cita há algum tempo, e eu também, a boa campanha do Leipzig na temporada do futebol alemão. E ele pode terminar a competição sem conseguir uma vaga direta para a Liga Europa, para você ver a competitividade da Liga Alemã, né? É bem isso mesmo, você tem toda a razão. E o Leipzig, que no começo do campeonato até frequentou ali as primeiras colocações e tal, mas aí não teve como segurar, né? Schalke, Borussia, Dortmund, Leverkusen, enfim. Se bem que no caso do Leverkusen, de repente pode até dar. Se ele ficar em sexto lugar, o Leipzig, que é a posição que ele ocupa hoje, ele tem 4 pontos a mais que o Hoffenheim, que tem 39. Então, se ele terminar em sexto, ele vai para a fase preliminar da Liga Europa. Quer dizer, ainda pode buscar uma vaga na Liga Europa. Se ele passar para a quinta colocação, tomar a vaga do Leverkusen, aí ele vai direto, né, para a Liga Europa. Então, essa briga aqui tá bem interessante, e tem o Eintracht Frankfurt também com 45 em quarto lugar, não está tão seguro assim na quarta colocação. Na Alemanha, os 4 primeiros vão direto para a fase de grupos, né, da Champions League. Então, nesse momento, o Eintracht Frankfurt estaria na Champions, mas também não está garantido não, porque apenas 2 pontos separam o quarto do sexto colocado. Então, exceção feita a briga pelo título, né, o resto a coisa tá quente lá na terra da salsicha e da cerveja, né, Salgueiro? Muito quente, né? Tem muita coisa, né? Aquele campeonato em paralelo que vale muito para muitos clubes ainda nessa reta final. Já o Bayern de Munique está no piloto automático. Muito bem, estamos encerrando esta edição do Upgrade, mas olha, fique ligado, daqui a pouquinho, são 18h38, quando for 19 horas, estaremos de volta com o Fora do Campo, o nosso programa de debates de toda segunda-feira. Vamos dar uma geral aí no que aconteceu pelos campeonatos regionais, né, no último fim de semana, falar um pouco mais de seleção brasileira também, com esses novos amistosos, enfim, fique conosco, vai ser bem legal, e a qualquer momento na nossa programação tem o Click Time, e amanhã às 9 da manhã o Breakfast News. Então até daqui a pouco, hein, Salgueiro? Até daqui a pouco, Lima. Aguardo você e todo mundo realmente no programa, que promete bastante. Portanto, fique ligado, daqui a pouquinho, a partir das 7 da noite, tem o Fora do Campo, aqui na Rádio Futebol Clube. Somos apaixonados por esportes.